Olá, Giovana aqui, bem-vindo. Capítulo 9: Três histórias de transformação pessoal. Neste capítulo, você conhecerá algumas pessoas que colocaram a energia de sua consciência no mundo imaterial, além dos sentidos, e acolheram a possibilidade repetidas vezes, até ela se materializar em suas vidas. A história de Laurie. Aos 19 anos, Laurie foi diagnosticada com uma rara doença óssea degenerativa chamada displasia fibrosa poliostótica. Nesse quadro de saúde debilitante, o corpo substitui o osso normal por um tecido fibroso de qualidade inferior, e a estrutura proteica de suporte do esqueleto se torna incomumente fina e irregular. O processo de crescimento atípico associado à síndrome faz com que os ossos inchem, enfraqueçam e depois fraturem. A displasia fibrosa pode ocorrer em qualquer parte do esqueleto. No corpo de Laurie, se manifestou no fêmur direito, na cavidade do quadril direito, na tíbia direita e em alguns ossos do pé direito. Os médicos disseram que não havia cura. A displasia fibrosa é uma condição genética que, em geral, não se manifesta até a adolescência. No caso de Laurie, antes de qualquer sinal da doença aparecer, ela passou um ano inteiro mancando cheia de dor pelo campus da faculdade, com o que acabou se revelando uma fratura do fêmur. Ela ficou chocada ao saber que havia quebrado um osso, pois não sofrera nenhum trauma. Executando o fato de ter um pé maior que o outro, até aquele momento, Laurie não tivera nenhuma evidência de que havia algo de errado consigo. Tivera uma juventude relativamente ativa, exercitando-se com corrida, dança e tênis. Na época em que começou a mancar, até começar a treinar fisiculturismo competitivo. Após o diagnóstico, a vida de Laurie mudou da noite para o dia. Seu cirurgião ortopédico avisou que ela era frágil e extremamente vulnerável. Insistiu em que ela andasse apenas de muletas até o agendamento das cirurgias. Primeiro um enxerto ósseo, seguido da inserção de uma haste femoral de Rousseff Taylor no eixo ósseo. Depois de ouvir a notícia, Laura e sua mãe passaram uma hora chorando na cafeteria do hospital. Era como uma espécie de pesadelo. A vida de Laurie, como ela a conhecia, parecia ter terminado de repente. A percepção de Laurie sobre suas limitações reais e imaginárias começou a dominar sua vida. Para evitar fraturas adicionais, seguiu as ordens do cirurgião. Obediente, passou a usar muletas. Teve de sair do estágio de marketing que havia começado havia pouco em uma grande empresa de Manhattan. Em vez disso, começou a preencher os dias com consultas médicas. O pai insistiu em que ela fosse ao maior número possível de especialistas em ortopedia. A mãe, aos prantos, levou Laurie de um consultório para outro nas semanas seguintes. Cada vez que via um novo médico, Laurie, perseverante, esperava um parecer diferente, apenas para receber as mesmas más notícias outra vez. Em poucos meses, 10 cirurgiões haviam analisado seu caso. O último médico com quem ela se consultou teve uma opinião diferente. Disse que a cirurgia que os outros médicos haviam recomendado não ajudaria em nada, porque a inserção da haste fortaleceria o osso doente apenas nos locais mais fracos e causaria mais fraturas, na área mais vulnerável, logo acima ou abaixo da haste. Aconselhou Laura a esquecer a cirurgia e continuar usando muletas ou cadeira de rodas, ou simplesmente tornar-se sedentária pelo resto da vida. A partir de então, Laurie permaneceu quieta a maior parte do tempo, com medo de quebrar algum osso. Sentia-se impotente, pequena e frágil, cheia de ansiedade e pena de si mesma. Voltou para a faculdade um mês depois, mas ficou a maior parte do tempo confinada no apartamento que dividia com outras 5 mulheres. Cultivou a capacidade impressionante de encobrir uma depressão clínica severa e crescente. Medo do pai. O pai de Laurie era um homem violento desde que ela conseguia se lembrar. Mesmo depois de os filhos estarem crescidos, todos os membros da família tinham de estar preparados para a ira daquele homem de punhos rápidos nos momentos mais inesperados. Todo mundo vivia em estado de vigilância constante, perguntando-se quando o mau gênio dele irromperia. Embora Laurie com certeza não soubesse disso na época, o comportamento de seu pai tinha ligação intrínseca com seu quadro de saúde.
Os recém-nascidos passam enorme parte de seus dias no estado de ondas cerebrais delta. Durante os primeiros 12 anos, as crianças progridem de forma gradual para o estado teta e depois para o estado alfa, antes de chegar ao estado beta, em que passarão uma parte da vida adulta. Como você leu antes, teta e alfa são estados de onda altamente sugestionáveis. Crianças pequenas ainda não têm uma mente analítica para editar ou entender o que acontece com elas. Portanto, todas as informações que absorvem de suas experiências são codificadas diretamente na mente subconsciente. Devido à maior sugestionabilidade, no momento em que se sentem emocionalmente alteradas por alguma experiência, as crianças prestam atenção a quem ou ao que quer que tenha causado aquilo. Assim ficam condicionadas a formar memórias associativas, conectando aquela causa à emoção da experiência em si. Se a causa for um dos pais, com o tempo as crianças se apegam a esse cuidador e pensam que as emoções que sentem a partir da experiência são normais, pois ainda não têm capacidade de analisar a situação. É assim que as experiências da primeira infância se tornam estados de ser subconscientes. Embora Laura não soubesse quando seu problema de saúde foi diagnosticado, os eventos carregados de emoção que ela experimentara ao crescer com o pai ficaram marcados em seu sistema de memória, implícito além da mente consciente, programando sua biologia. Sua reação à raiva do pai, sentir-se fraca, impotente, vulnerável, estressada e amedrontada todos os dias, tornou-se parte do seu sistema nervoso autônomo, de modo que seu corpo memorizou quimicamente aquelas emoções e o ambiente sinalizou os genes associados ao distúrbio para que se ativassem. Como essa resposta era autônoma, Laura não seria capaz de alterá-la enquanto permanecesse presa ao corpo emocional. Ela só conseguia analisar seu estado de ser de acordo com as emoções do passado, mas as respostas de que precisava existiam além daquelas emoções. Depois de Laura receber o diagnóstico de displasia fibrosa, a mãe imediatamente anunciou para toda a família que a filha fora declarada frágil, segundo a medicina moderna, a fim de que Laura ficasse a salvo da violência física do pai. Embora ele tenha continuado a abusar emocional e verbalmente de Laure até morrer, 15 anos depois, a doença, ironicamente, a protegeu de mais abusos físicos. Consolidação da identidade na doença. O senso perverso de segurança que Laura desenvolveu se tornou um meio de sobrevivência. Como resultado, ela começou a se beneficiar de um tratamento especial, quase sempre necessário. Fosse ocupando um assento no ônibus ou no metrô, quando havia apenas espaço em pé, fazendo com que suas amigas esperassem em filas enquanto ela ficava sentada em algum banco próximo ou se acomodando rapidamente em um restaurante lotado, Laurie descobriu que sua doença começava a trabalhar para ela. Laurie começou a confiar fortemente em sua doença para conseguir o que queria. Agora ela conseguia gerenciar melhor no mundo que nunca havia visto como seguro. O benefício emocional de manipular sua realidade para conseguir o que queria se tornou muito conveniente, e Laurie recebia muito mais do que realmente precisava para aliviar o estresse de seu corpo e evitar lesões. Em pouco tempo, a doença se tornou sua identidade. A seguir, no final da adolescência, Laurie desenvolveu uma rebelião contra a vida que julgava ter lhe sido imposta por seus médicos, seus pais e seu destino. No semestre seguinte, após o diagnóstico, entrou em um sólido estado de negação da doença. Decidiu se tornar a primeira fisiculturista manca, retornando ao esporte com devoção e total. Em uma obsessão cega, ao mesmo tempo em que aguentava firme e impunha uma atitude positiva apenas com a mente consciente, Laura encontrou maneiras criativas de suportar peso sem destroçar seus membros. Pensou que ao tentar superar a dor se tornaria mais saudável. Só que seus esforços foram um tiro no pé, porque Laura se sentia péssima a maior parte do tempo e a dor piorava. Como às vezes acontece com pacientes com displasia fibrosa poliostótica, Laurie também desenvolveu escoliose e sofria de fortes dores nas costas o tempo todo. Quando tinha 20 anos, começou a desenvolver artrite na coluna e em outros lugares. Depois de se formar na faculdade, apesar de se desdobrar entre uma casa nova e um novo emprego, Laurie tornou-se muito sedentária e se sentiu ainda mais isolada do mundo. Seu medo, ansiedade e depressão permaneceram. Ela invejava a vida da maioria de seus colegas.
Perdeu amizades e interesses românticos, porque vivia mais como seus pais do que como uma jovem. Aos 20 e poucos anos, Laura usava uma bengala o tempo todo para se locomover, mesmo quando não estava se recuperando de uma das 12 fraturas graves que vinha sofrer. Como se esses problemas não fossem suficientes, também teve microfraturas perigosas. Seus ossos eram tão fracos que fraturas por estresse maiores apareciam sob fissuras microscópicas e se conectavam a outras áreas do osso enfraquecido para formar fraturas ainda maiores que podiam ser vistas nos raios-x. Aos 30 anos, Laurie tinha mais problemas nas costas do que o pai de 72 anos e basicamente envelheceu antes do tempo. Ficava dias de cama e faltava tantas semanas ao trabalho que era forçada a deixar os empregos. Adiou a pós-graduação porque a escola que a aceitara não tinha elevador. Teve que abrir mão de festas, visitas a museus, compras, viagens, shows e outras atividades que envolvessem muito tempo em pé ou andando. Ficou presa num ciclo de pensar e sentir que mencionei anteriormente. Laurie pensava que era limitada e frágil por dentro, e seu corpo manifestava limitação e fragilidade por fora. Quanto mais vulnerável e fraca Laurie se sentia, mais vulnerável e fraca ficava. Ao mesmo tempo, continuava a sofrer fraturas que reforçavam sua crença de que era frágil, reafirmando ainda mais sua identidade e validando seu estado de ser. Laura ajustou a dieta e tomou várias vitaminas e suplementos, junto com as drogas para fortalecer os ossos, mas nada parecia deter as fraturas. Ela podia fraturar um osso simplesmente ao subir um lance de escadas ou mesmo ao descer um meio-fio. Era como esperar o próximo pesadelo da série. Ironicamente, quando Laura não estava usando muletas ou mancando, parecia perfeitamente saudável. A maioria das pessoas supunha que sua bengala fosse algum tipo de acessório excêntrico, e muitas não acreditavam que Laura realmente tivesse uma doença debilitante, o que às vezes tornava difícil e frustrante receber o tratamento especial de que ela costumava precisar. Tentar convencer as pessoas de que tinha uma doença solidificou ainda mais a identidade de Laurie como uma pessoa doente, estabeleceu sua intenção de provar que era deficiente e ancorou sua crença no status de deficiente. Enquanto o resto do mundo parecia dar duro para esconder suas fraquezas e vulnerabilidades, Laurie descobriu que vivia anunciando as dela constantemente. Laurie gastava muita energia tentando controlar seu ambiente o máximo possível. Prestava muita atenção a tudo que comia e bebia, medindo tudo que consumia. Cada caminhada pela vizinhança era calculada. Ela até pesou quanto podia levar do supermercado para casa. 4,5 quilos, que era também o limite do peso que poderia engordar sem piorar a condição de seus ossos. Era exaustivo, mas era tudo o que Laurie sabia fazer. Seu leque de opções ficou cada vez mais reduzido à medida que ela limitava a quantidade de coisas que podia fazer, na tentativa de evitar fraturas. À medida que seu estilo de vida se estreitava, sua mente se estreitava junto. Os medos de Laurie aumentavam, a depressão piorou. Quando enfim tentou trabalhar de novo, não conseguiu nem sequer manter o emprego. A mesma mulher que havia sido corredora, dançarina e fisiculturista competitiva, agora estava limitada a fazer yoga só para manter a forma. Aos 30 e poucos anos, até a Hatha Yoga passou a ser demais para Laurie. A partir dali, durante anos, seu exercício ficou reduzido a sentar-se em uma cadeira e respirar vigorosamente, embora o médico enfim permitisse que Laurie voltasse a nadar aos 40 anos. Laurie fez algumas tentativas de cura com terapeutas, homeopatas, médicos holísticos, terapias energéticas, terapias do som, sempre buscando soluções fora de si. Algumas vezes se sentia melhor após uma cura energética. Ia direto para o ortopedista e exigia novos raios-x, apenas para murchar quando os resultados retornavam inalterados. Acabou pensando, talvez isso seja o melhor que dê para ficar. Acordava abatida todas as manhãs, dominada por um sentimento de pavor, convencida de que não conseguiria lidar com o que quer que o mundo lhe reservasse. Laurie aprende o que é possível. Laurie e eu nos conhecemos em 2009, depois de ela assistir a Quem Somos Nós, e ficar fascinada pelo conceito de que uma pessoa poderia criar uma vida totalmente nova. Nos conhecemos por acaso enquanto eu jantava antes do workshop, que estava ministrando em um centro de retiros perto de Nova York. Conversamos sobre os cursos de mudança pessoal que eu dava
e ela se matriculou imediatamente para a minha turma seguinte em agosto. Quando Laurie chegou ao seu primeiro evento, ouviu que era absolutamente possível mudar seu cérebro, seus pensamentos, seu corpo, seu estado emocional e sua expressão genética. Durante o workshop, falei sobre mudanças físicas, mas as crenças de Laurie sobre sua doença e seu corpo eram tenazes, e suas emoções estavam presas com firmeza em seu passado. Ela não tinha absolutamente nenhuma intenção de curar seu corpo, principalmente porque não acreditava que fosse possível. Ela participou do curso só porque queria se sentir melhor por dentro. Laurie tratou de aplicar os princípios que ensinei da melhor maneira possível, mesmo que não parecesse se sentir diferente. A primeira coisa que fez, quase imediatamente, após o primeiro curso de fim de semana, foi parar de compartilhar seu diagnóstico com outras pessoas. Embora não pudesse controlar suas emoções, concluiu que ainda tinha controle sobre o que dizia em voz alta. Portanto, a menos que precisasse pedir uma cadeira em uma festa ou explicar a um ficante porque não poderia sair para dar uma caminhada com ele, Laurie parou de reconhecer sua condição. Optou por enfocar para onde estava indo no futuro, em direção a um eu interior feliz. A uma conexão profunda com alguma fonte divina desconhecida, a um trabalho maravilhoso em que se destacasse, a um parceiro de vida e a relacionamentos íntimos e saudáveis com amigos e parentes. Laurie se concentrou em mudar alguns comportamentos simples. Observava seus pensamentos e palavras e lembrava-se de interromper os velhos padrões repetitivos e destrutivos. Continuou fazendo as meditações e participando dos meus cursos. Para atribuir significado ao que estava fazendo, relia religiosamente as anotações de aula e mantinha contato com colegas de curso. Com o tempo, em uma pequena, mas perceptível parte do dia, Laurie passou a se sentir melhor, mais disposta, mais apta e mais forte. Ela dizia mude para si mesma 20 vezes por dia, sempre que notava que sua mente estava se extraviando no passado. Embora os pensamentos negativos se infiltrassem centenas de vezes por dia, pouco a pouco, Laurie criou alguns pensamentos novos, anotou-os e tentou acreditar neles profundamente. Laurie deu duro, mas levou quase 2 anos para realmente conseguir sentir os novos pensamentos. Em vez de ficar frustrada durante o período de espera, Laurie lembrava de si mesma de que levara muito tempo para criar a doença a partir de seu estado emocional, de modo que levaria algum tempo para parar de criar. Também lembrava-se de que teria que passar pela morte biológica, neurológica, química e genética do velho eu antes de que o novo eu surgisse. As circunstâncias em seu ambiente externo pioraram antes de melhorar. Uma inundação destruiu o apartamento de Laurie e outras situações em seu prédio criavam novos problemas de saúde. Laurie contou que, toda vez que se sentava para fazer sua meditação e ensaiar sua vida ideal, sentia como se estivesse mentindo para si mesma. Depois abriu os olhos para as circunstâncias do presente. Parecia um tapa na cara. Incentivei-a a parar de definir a realidade com seus sentidos e a continuar atravessando o rio da mudança. Laura ainda chegava aos workshops mancando, às vezes mal-humorada, às vezes agradecida, e seguia na lida. Reuni o máximo de colegas locais que pôde para meditarem juntos. Dificilmente quaisquer situações na vida de Laura eram agradáveis. Então ela pensava, que diabos, posso muito bem fechar os olhos e ter 1 hora por dia em que a realidade pareça diferente e eu tenho um corpo sem dor, um lar seguro e tranquilo e um relacionamento pleno e amoroso com o mundo exterior e com meus amigos e familiares. No começo de 2012, durante um dos meus workshops progressivos, Laurie teve um aprofundamento significativo em sua experiência de meditação. Foi um sacode literal e figurativo até o seu âmago. Fisicamente, foi como uma perturbação seguida de uma liberação. Seu corpo estremeceu, o rosto se contorceu e os braços voaram para o alto, enquanto ela fazia de tudo para ficar firme na cadeira. Emocionalmente foi uma alegria inexplicável. Laurie chorou, riu, e de sua boca saíram sons que ela não conseguia explicar. Todo o medo e controle que ela antes usava para se manter senhora de si, enfim, afrouxaram. Pela primeira vez ela sentiu uma presença divina e soube que não estava mais sozinha. Laurie contou, senti algo, alguém, uma presença divina, e essa consciência não ignorava a minha existência e não descuidava do meu bem-estar, como eu antes parecia acreditar. Essa consciência estava prestando atenção. Perceber isso foi uma mudança avassaladora para mim. Toda a energia que Laurie colocava no controle de seus movimentos físicos
e de sua vida em geral, enfim, começou a relaxar, a se descontrair, e a energia que ela usava para manter o controle começou a ficar livre. No evento seguinte, notei que Laura estava andando sem bengala e sem mancar. Ela estava feliz, sorridente, rindo consigo mesma, em vez de irritada, carrancuda e trêmula de dor. Estava transmutando medo em coragem, frustração em paciência, dor em alegria e fraqueza em força. Estava começando a mudar, por dentro e por fora. Livre do vício das emoções limitantes, seu corpo agora vivia menos no passado, enquanto Laurie se movia na direção de um novo futuro.